Sobre o jogo de hoje, né? Então a gente está revendo agora o lance bizarro da falta do Memphis com o André Ramalho, mas no lance do gol do Ceará, o Corinthians começa o jogo melhor, tem mais posse de bola, tem uma sequência de cruzamentos, até o Neto citou o Gustavo Henrique como era o melhor atacante do Corinthians, porque o Memphis, o Yuri Alberto e o Garro apareceram muito pouco, o Garro com um pouquinho mais de vantagem no primeiro tempo, mais nada. Mas o que eu acho que... Não é só isso, né? Eu comecei pela Edna, porque o Corinthians vem muito desfalcado para essa partida. De qualquer forma, para o meu gosto, e todo mundo sabe disso, o time estava faceiro demais. Na primeira bola que o Corinthians está acostumado agora a jogar com três zagueiros, ou 3 volantes, ou as duas coisas com os dois laterais espetados. O que aconteceu na hora que o Yuri Alberto perde a bola contra o time que tem a 5ª melhor defesa do campeonato? A 5ª. O Ceará pode estar nessa situação, mas é a 5ª melhor defesa, muito bem armado pelo Léo Condé. Ele é desarmado por 3 jogadores, o Maicon já quase passou da bola, o Mateuzinho lá no lateral, se você mostrar a jogada de novo, na lateral direita está lá na frente, o Bidon já passou, sobra para o André Ramalho correr atrás dele. Ah, eles são lentos? São. O Maicon tinha que ter feito a falta? Tinha, mas é um time que não está mais acostumado a jogar desse jeito, porque o único meia desse time é o Garro, e o time está acostumado a jogar com os laterais que vão. Aí na primeira vez tomou o gol, aí ó... Outra coisa, né? Se você está acostumado a jogar com 3 volantes, com laterais descendo, por que mudar o esquema desse jeito e fazer o que fez? Não tinha ninguém marcando ninguém. Completamente, e o Ceará observou isso. Tá aí o Memphis, ó. Ele sai... A Globo que deu essa imagem para nós, é nossa mesmo, olha lá. Ele vai, o Dorival Júnior, ele sai ali para cumprimentar, aí ele dá um... Passou na frente dele. Se não passa na frente dele, o Dorival vai em direção ao Memphis, ou não? Eu acho que sim. Ele faz isso daqui, ó. Ele faz isso daqui com a mão direita. O Dorival está indo em direção ao campo. Ele faz com a mão direita, estica. Está indo em direção ao campo. Mas ele vai com a mão direita, Godoy. E o Memphis meio que sai ali da... Dá um tapinha nas costas. Né? Dá um tapa no ombro. Ele está indo em direção ao campo. Olha lá, dá um tapa no ombro, que ele está indo em direção ao campo. Tudo bem, não precisa dar tapa. Ele precisa fazer gol também, né? É mais importante. A verdade é, o que você pensa em relação ao Memphis, Quesada, Marília e Godoy? Nos últimos jogos, meu irmão, é nítido que esse cara tá sem vontade para vestir a camisa do Corinthians, e ainda o Corinthians paga para ele 4 milhões, mais 1,5 milhão em relação a todas as benesses que tem. Acho que a questão do Memphis no segundo semestre, ela tem muito a ver com os atrasos, tem muito a ver com a questão política, tem muito a ver com os abalos que sentiu na sua posição o Fabinho Soldado. Mas você não acha que todos os outros jogadores também poderiam sentir isso ou não? Não, acho que sim, mas no caso dele especificamente, que foi um cara trazido pelo Fabinho Soldado, pelo Pedro Silveira. Que por sinal, Fala, Marília. Não, desculpa, pode falar. Não vou te interromper, não, senão eu vou tomar tua fazenda. Não, é porque... Não, pode falar, né? Olha, eu estou devolvendo a palavra. Não, é porque eu acho que no caso do Memphis, a blindagem dele, inclusive dentro do CT, ela foi abalada durante o processo de impeachment do Augusto Melo. Não porque ele tivesse... não vou jogar mais se o Augusto Melo não for mais presidente, não é isso. Mas a situação dele estava ancorada na presidência do jeito que estava, no Fabinho Soldado do jeito que estava e na Esportes da Sorte do jeito que estava, que é a patrocinadora que tem no contrato que tinha que trazer uma estrela. Desde que o Osmar Stabile assumiu, e primeiro interinamente, primeiro afastamento do Osmar Stabile, depois a campanha, e depois foi eleito o Osmar Stabile de forma indireta pelo Conselho do Corinthians, nesse período todo ficou se falando, e não está concretizado, que vai trocar o patrocinador. E o patrocinador é o patrocinador que banca ele. Que tem que tirar ele do hotel. Ele teve a questão pessoal com o Dorival exatamente nas quartas de final da Copa do Brasil, no final de agosto. Né? Ele joga contra o Palmeiras, se machuca, vai para a data FIFA, faz gol. Quando ele volta, ele não quer jogar com o Atlético Paranaense, ele joga o primeiro tempo e sai antes de acabar o primeiro tempo. Você lembra que ele se machuca, não é nem no intervalo, o Corinthians perde até uma parada de substituição. De lá para cá, a relação dele com o Dorival é claramente estremecida. Que, por sinal, quem derrubou o Ramon Dias e o Emiliano Dias foi ele. Na entrevista que ele deu, Marília. Falando em entrevista, mas não é que eles sejam bons. Pitaco, eu acho que essa tese aí, o comportamento dele como profissional sempre foi assim. Em todos os lugares que ele jogou. Todos os lugares que ele jogou. Mas não foi o primeiro, não. Sempre foi assim. Mas eu não o primeiro local que ele joga... Não, sei que você não está falando que não. Mas o que estava diferente antes do Corinthians. O primeiro local em que ele joga, em que ele não recebe o que tem que ser recebido é no Corinthians. Isso. Nos outros lugares ele tinha o mesmo comportamento. Agora, se ele tinha esse comportamento em outros lugares recebendo em dia, obviamente que não vai ser no Corinthians não recebendo em dia que ele vai ser o furacão, né? Eu acho um baita de um cara preguiçoso e vou ser sincero, eu sei que tem aí a Memphis mania, né? Os defensores
Mas isso acaba, viu? Né? Vai acabar, isso acaba, vai acabar. porque eu sou ídolo do Corinthians, mas teve campeonatos que eu fui vaiado, que você não tem ideia. Isso acaba rapidinho. E fazendo muito mais e sendo campeão não dá nem brasileiro. pra comparar ele comigo, não dá, né? Não vamos nem comparar, que senão fica difícil, né? Tem gente que quer colocar o Memphis como um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Vocês não conhecem a história do Corinthians. Daí é uma cinte achar que o Memphis é um dos maiores 50 jogadores do Corinthians da história. Calma, menos. Agora, eu acho que a melhor coisa para o Corinthians é rezar para São Jorge e aparecer um clube em janeiro. Ninguém vai aparecer. Aparecer um clube em janeiro e faz uma doação, dá de presente o Memphis, porque esse cara igualzinho. vai levar 120 milhões do Corinthians para andar em campo, com todo respeito. Assim, o Pedro Silveira, que era diretor financeiro da XP, né? Você já alguma vez da XP você deu 24 passagens executivas para um CEO aí? É difícil. Alguma vez você deu 1,5 milhão para 15 coisas boas que o CEO faz aí? E você saiu de financeiro do Corinthians e deixou isso, e é amigaço dele, né? Você é amigaço dele aí, né? Agora, o Memphis jogando bola, é óbvio que ele é bom de bola, ninguém tira isso. Agora, um jogador que não é a primeira vez que ele anda em campo, se fosse a primeira vez, o que a Marília falou, tudo é fato. É tudo verdade que a Marília falou. Absolutamente certo. Totalmente. Mas e o Cássio, que ficou 11 meses sem receber e pagava salário de... Hã? O time de 2015 brasileiro ficou 8 meses sem 8 meses sem receber. Agora ele, porque ele veio de fora, porque não sei o quê, porque ele é europeu. Espera um pouquinho. Então ele tem que receber tudo e os outros não. O Cássio pagava... Sabia disso, Godoy? Sim. Que o Cássio pagava os funcionários? Vamos lá. Se o Corinthians atrasar o salário do Memphis, você acha justo deixar do alemão que faz o campo? Qual é a visão? Mas eles deixam de ir trabalhar? Eles deixam de pegar o ônibus? Eles deixam de fazer aquilo que eles têm que fazer? Limpar a merda que os caras cagam? Fazer a comida que eles têm que comer? O bolinho que eles comem? O leite que eles tomam? E eu sei tudo que acontece lá dentro, da mordomia que eles têm. Agora, um cara como esse não poderia mesmo... E ele tá certo, porque ele tem que receber o salário dele, mas ele não precisava correr? Sabe quantos jogos esse cara deixou de ter vontade de jogar futebol? Vários jogos. Pode falar, Godoy. Quando você não está satisfeito com o empregador, você não cumpre a sua obrigação, se recusando a cumpri-las, a fazê-las, a executá-las. Agora, se você se propõe a executar, que você faça bem feito. Isso, se você entrou no campo, me desculpa. E principalmente o que é coletivo. Isso. Se é individual, só depende de você. Eu não vou fazer, coloca outro no meu lugar. Agora, o que é coletivo, porque quando você entra para jogar com 11, um é expulso, você sabe que os 10 têm que se dedicar. E você precisa correr mais para suprir um. Para suprir, porque só tem 10. Agora, quando tem 11 e um fica boicotando, vamos lá, então como que os 10 vai fazer a parte daquele que está boicotando? Vamos lá, nós 4 aqui entendemos de bola, certo? Vamos lá, o Memphis correu hoje, Quesada? Não, é pior, ele só andou. Para você, Marília, não jogou nada. Que é uma jornalista incrível. Andou em campo. Você, Godoy. Se ele andasse, comandou e fizesse alguma coisa boa, você encontraria utilidade no andar. Cara, ele não corre demais e não produz nada. Ele não Agora, andou. ele não produz, nem andando e muito menos com vontade de ele correr. não andou. As bolas que foram jogadas por ele não deu nenhuma situação de jogo. Ele se marcou. 4 vezes ele jogou a bola para o adversário. E vocês querem bater palma para esse sujeito? E vocês acham que esse sujeito merece 4 milhões por mês e mais 1 milhão do Esporte da Sorte? Que não é do Esporte da Sorte. O Esporte da Sorte paga, não paga? Mas se tivesse o Corinthians, se não tivesse o Corinthians, o que eles fariam no Esporte da Sorte? É o Corinthians, pô. O patrocinador paga por um atleta que joga no Corinthians. Se não tem Corinthians, não tem atleta. Contente com o trabalho do Dorival, tá, Chico? Não estou contente com o trabalho do Dorival. Ele tem por quê, que... Chico? Porque é o seguinte, ele está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Por exemplo, chega para o Yuri, o Roberto, que está morto em campo, e vira e fala, Yuri, você está bom para jogar? Galo, você está bom para jogar? Memphis, como é que você está? Você quer ir para a Holanda, você não está com a cabeça no jogo? Por que ele tem que fazer isso? Ele vai te explicar por que ele não fez isso, se ele está fazendo. Ou se ele vai fazer. Mas ele tem que fazer exatamente por quê? Porque o objetivo do Corinthians é o título da Copa
Copa do Brasil. Tá certo. Esse é o objetivo do Corinthians, não é outro. Ô, Chicão. Agora, esse campeonato brasileiro tem que torcer logo para acabar. Porque além de não valer absolutamente nada... Pro Ô, Corinthians, Chicão, eu acho, ô, Chicão, eu acho que vale. Não vale nada pra quem? Não vale nada pra você que não tá brigando. Ô, vale pro Chicão, Palmeiras, eu não pro Flamengo. concordo com você, pro Palmeiras Chicão. e pro Você sabe Flamengo que... vale. Você sabe que você é um mestre aqui, mas eu não concordo com você, não, cara. Jogar a culpa no Dorival, eu não concordo. Até porque o Dorival, com certeza, não mandou o Ramalho estar lá, onde ele estava. Mas quem Com certeza, no contragolpe, ele organizou taticamente a sua defesa, quem deveria estar, quem não deveria estar. Então a culpa, muitas vezes, a gente gosta de culpar o treinador. Né, jogador? Estava desorganizado. Agora, é o jogador, muitas vezes. Muitas vezes o treinador fala, Pintado está aqui como treinador. Ele sabe, o treinador fala, posiciona os atletas e chega dentro de campo, eles não fazem nada. Você pode falar melhor que eu como treinador, Pintado. Mas quem escala? Quem escala é o técnico. Então, mas ele escala. Você tem que Ele saber escala, quem mas tá a bem, posição tática, Chicão. Você tem que A saber quem tá posição bem, quem tá tática, mal. quem tem que fazer isso dentro de campo é o jogador. Quem tá legal para bater uma falta. Essa falta, por exemplo, que o Memphis bateu, não era para ele bater. Não era para ele bater. É o Garro, pô. Era o Garro. Não era o Garro, lógico que era o Garro. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que essa final da Copa do Brasil pro Corinthians, ela tá 24 horas na cabeça de todo mundo. Nós passamos por isso. Não consegue mudar a chavinha, Pintado? É muito difícil porque é o título mais importante, é a grande oportunidade Da temporada. politicamente para baixar. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Apito Final, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando bastante aí da derrota do Corinthians ontem para o Ceará na Neoquímica Arena por 1-0. O Timão que vinha com invencibilidade aí de 3 vitórias consecutivas, acabou perdendo, quebrando essa invencibilidade em casa. Lembra do Pedro Henrique, que era escorraçado no Corinthians, que muitas pessoas tinham o jogador, como ele não havia capacidade para vestir a camisa do Corinthians? Ontem Pedro Henrique deitou e rolou, inclusive fez um cruzamento espetacular para o gol do Ceará, que acabou saindo com a vitória espetacular, né? O Ceará deu um pulo na tabela e o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de chegar mais próximo aí. O Corinthians não está livre ainda 100% de um rebaixamento, precisa mais uma vitória. O Corinthians tem 42 pontos, né? E ontem, se tivesse vencido de chegada a 45, estaria livre e sonhando para uma pré-libertadora. Acredito eu, muito difícil o Corinthians conseguir, porque o Botafogo, Vasco, São Paulo estão na frente do Corinthians e essa vaga vai ficar com um desses 3 times aí, não vai ficar com o Corinthians não. O Corinthians jogou nada ontem, jogou muito mal, poderia ter ganhado o jogo, só não ganhou pela displicência. O Corinthians ontem foi totalmente indisplicente, infelizmente, mas é a realidade. Memphis Depay olha para a bola e chuta para o outro lado. Acabou sendo substituído. Memphis, mais uma vez, não jogou nada. Rodrigo Garro, não pode um jogador profissional levar um 3º cartão amarelo por uma jogada que foi até falta nele. O juiz deu a falta, mas por ele levantar e ficar cara a cara com o jogador do Ceará, ele acabou levando o 3º cartão amarelo e está fora do jogo contra o São Paulo na próxima rodada. Lamentável, vai fazer muita falta, porque o Rodrigo Garro, ele tem qualidade, muita qualidade, mas ontem ele foi, assim, totalmente irresponsável. Levou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo do São Paulo. E Yuri está vivendo novamente uma péssima de uma fase, que não passa nunca. Ano passado ele também viveu uma fase ruim, mas passou e no final do campeonato ele assim, marcou muitos gols, ajudando o Corinthians aí para pré-libertadores. Mas esse ano
Yuri machucou, recuperou, passou por cirurgia, né? E de lá pra cá o Yuri não consegue jogar. Cara, o que tá acontecendo com o Yuri Alberto? Que não tá colocando o pé na bola. Parabéns aí, né? Ao Ceará, que fechou as linhas defensivas, né? E acabou aí explorando um contra-ataque que foi suficiente para o Ceará sair com a vitória da Neoquímica Arena por 1-0. Corinthians ficou aí alçando as bolas na área, né? E o Ceará, bem compactado com a sua linha defensiva atrás, acabou defendendo com maestria. Ontem o Corinthians não jogou o Ranieri, fez falta demais. Não jogou o Martínez. Não jogou o Hugo Souza, que é um baita de um goleiro, né? E ontem o Dorival Júnior teve que escalar até Romero e Thales Magno, que já vinha há algum tempo não sendo aproveitado porque o rendimento tá horroroso. São jogadores que estão cotados aí na lista para deixar o Corinthians no final do ano. Tanto Romero, Thales Magno, Kaká, Félix Torro, o lateral esquerdo Hugo, esses jogadores deverão não ficar para a temporada 2026. O Corinthians ontem jogou num 4-4-2, Los Angeles, sem a bola. Foi um esquema que, infelizmente, ontem não deu certo. Não deu certo porque perdeu, porque o Corinthians joga nesse esquema e ganha. Mas aí vem um detalhe. Jogadores do Corinthians estão escolhendo jogos para jogar. Essa que é a grande realidade. Vamos falar a verdade. Dorival escala esse esquema. Contra o Grêmio, ganha. Contra o Cruzeiro, né? Faz um jogaço incrível. Entendeu? Então, assim, em vários jogos que o Dorival escalou esse esquema, o Corinthians ganhou. Mas é porque os jogadores têm escolhido jogos. Isso não pode acontecer. Dorival, ontem ele colocou o Dieguinho no meio campo. Já também não está vindo sendo aproveitado, não está jogando. Mas não funcionou não. Jogadores do Corinthians, infelizmente, estão escolhendo jogos, né? Dorival tem que cobrar esses caras pesado. Dorival tem que parar de testar jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá tudo errado. Isso não pode acontecer. Dorival tem que ter em mente um time principal que vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e acabou o assunto. Não adianta ficar testando um outro. Já estamos na reta final do campeonato. Dorival, ontem ele foi culpado dessa derrota. Ter escalado o Dieguinho no meio, né? Não pode. Corinthians tem que ter um time definido. Fabinho Soldado, né, que divide opiniões no Corinthians, conselheiro quer sua saída, né? E eu acho que o Fabinho Soldado montou um time ruim, né? Corinthians tem um elenco tecnicamente fraco. E é culpa de quem? De Fabinho Soldado, que trouxe o Memphis Depay ganhando quase 6 milhões por mês. O custo-benefício do Memphis Depay, para mim, ele é horroroso. Ele é horroroso. Memphis Depay não pode renovar o contrato com o Corinthians no final do ano. E o Memphis vai querer ficar porque ano que vem tem Copa do Mundo e o Corinthians é uma vitrine. O Memphis, quando chegou ao Corinthians, não estava sendo convocado para a seleção holandesa. O Corinthians levou ele novamente para a seleção. Então, o Memphis não vai querer sair. E um cara que ganha um valor estratosférico deles tem que resolver em campo, e o Memphis não tem resolvido já faz algum tempo. É culpa do Fabinho Soldado, que ofereceu ao Memphis Depay um contrato cheio de mordomias, com valores impagáveis. O Corinthians hoje deve ao Memphis Depay quase 23 milhões. Como o Corinthians vai pagar essa dívida? Sendo que o clube tem de dívida hoje 2,7 bilhões, né, de dívida. É impossível. Sem falar que a diretoria do Corinthians é uma bagunça. É uma diretoria amadora. É uma diretoria irresponsável.
Aqueles caras que estão lá dentro estão pensando no seu umbigo e não no bem do clube. E todos que lá estão deveriam estar pensando no Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem muita coisa errada no Corinthians. E isso vem se refletindo dentro de campo. Então, sinceramente, o Corinthians tá uma bagunça. Memphis, Yuri e Gal, que são considerados os craques, os medalhões, estão péssimos. Péssimos, péssimos, péssimos. E se não melhorar, vai tomar um couro do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Vai perder no Mineirão e vai perder na Neoquímica Arena. Olha só o que eu estou falando para vocês. Observe o que eu estou falando. Corinthians precisa de fazer um jogo impecável. Tem que ser considerado um dos melhores jogos do ano, se quiser essa classificação para a final da Copa do Brasil. Se não, vai dançar. Vai dançar, porque eu tenho visto o Corinthians jogar e contra o Bragantino, Dorival arrumou desculpa. Ai, que a árbitra Edna acabou errando muito, nos prejudicou. E ontem, Dorival? O que aconteceu com a arbitragem? Hein? A arbitragem prejudicou o Corinthians? Ou seus jogadores, né, que não jogaram nada, inclusive o senhor Garro, foi totalmente irresponsável. Isso não é coisa de um profissional fazer, que é tomar um terceiro cartão amarelo no final do jogo, uma falta que ele sofreu, o árbitro deu, e ele foi peitar o jogador do Ceará, sabendo que tem um clássico fortíssimo, majestoso, né, contra o São Paulo forte. Então, Dorival, você tem que cuidar dos seus jogadores, esquecer a arbitragem. E ontem o capitão Michael foi totalmente leviano ao falar do cartão do Rodrigo Garro. O Garro foi responsável, ele não tem coragem de falar. O Garro é profissional e não é amador. Ele não joga, ele é profissional. Ele ganha pelo que ele faz. Ele não é uma rapaziada que bate uma bola no final de semana. Esportivamente não, ele é profissional e vive daquilo. Então tem que respeitar o manto do Corinthians. Tem que respeitar o manto do Corinthians e não pode cometer uma irresponsabilidade daquela aos 46 minutos do segundo tempo. O Corinthians perdeu o jogo e perdeu o Rodrigo Garro para o jogo contra o São Paulo. Lamentável, triste realidade que o Corinthians está vivendo dentro e fora de campo. E aí, filho, o que você achou ontem do futebol apresentado do Corinthians, especificamente de Garro, Memphis e Yuri? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer o trabalho, deixa o hype do nosso vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.